segundo bloco. O que é que a gente estava vendo? Aí vem aquilo que eu expliquei. Olha só. Eu não sei se é o primeiro curso online que você está fazendo, tá? Se você já é nosso aluno. Mas qual é a ideia? Ora, a aula tem 4 blocos. Mas você não é obrigada a sentar e assistir os 4 blocos. Pá, 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 né? Então, às vezes, você assiste um bloco de manhã, outro na hora do almoço, outro antes de dormir, outro de tarde quando seu chefe não está vendo. Não acontece, né? Pois pronto. Então, resultado. Aqui, a gente vai sempre procurar a cada bloco dar uma lembradazinha do que foi visto no bloco anterior, para lhe situar no raciocínio. E a cada aula, tentar relembrar um pouco do que foi visto na aula passada, para também, alinhar o seu raciocínio, tá certo? Essa é a ideia, essa é a proposta, tá bom? Então, sempre você pegar, aí lembra, situa e aí segue o assunto, perfeito? Joia? Então, bloco passado, o que é que a gente estava vendo? Ó, para cá na tela, a gente começou a estudar a parte de redes sociais. Aí eu expliquei para vocês o que era a rede social, qual era a importância da rede social, por que ela costumava aparecer em prova e etc e tal, tá? Em seguida, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns temas que são abordados a respeito da rede social, que é exatamente o uso dela para fins xenofóbicos, né? É a questão de você ter aqui nessa rede social o uso para fins políticos, né? Como é feita essa publicidade. Ah, Manu, mas por que esse lance da publicidade cai em prova? Porque não esqueça que é uma ferramenta muito poderosa, né, hoje. Ela simplesmente não pode ser ignorada pelas empresas. Então, é algo que movimenta a sua vida, porque mesmo sem querer, você também faz publicidade, sua própria publicidade, nem que seja, não é? Então, aqui, o que mais você vai ter? Você vai ter quais as principais redes que caem em prova. Aí, a primeira que nós temos é o Twitter, beleza? E aí, o que é que vai acontecer? Eu comecei a explicar para vocês como fazer para usar o Twitter, né? Tinha um endereçozinho aí e tinha um questionário a respeito do Twitter que você ia responder, tá? Então, aqui você deixa aí para vocês o questionário. Disse a vocês que pode procurar as respostas tanto lá no meu perfil no Twitter, que é o Manu Rolim F, que é o ideal, não é? Porque aí você usa, contextualiza, aprende a usar, é importante. E caso você não queira, também a gente disponibiliza no material complementar, tá? Para aqueles que são mais reticentes ao uso, etc e tal, perfeito? Aí a gente vai ter o Facebook, outra rede social extremamente importante e que cai em prova constantemente, tá? Aí o que é que nós vamos ter aqui do Facebook? No Facebook nós temos um questionáriozinho que eu também passei para vocês e aí eu comecei a explicar como usar o Face, caso você não tenha, como fazer para ter um endereçozinho de um usuário no Face, etc e tal. E aí eu disse a vocês, deixei para vocês os meus perfis. 3 perfis. Por quê? Aí vamos começar a entender, tá? Porque isso cai em prova. Então, olha só. Primeiro, lembrar vocês que o meu nome, ele tem 2 N's e 2 L's. Vocês perceberam? Porque meu pai é emocionado, né? Aí foi lá me registrar a primeira filha. Aí é Manu, é Lili, pronto, o cabo botou, tá certo? Então, ó, sai lá, 2 N, 2 L, todo empolgado. Você só vai me achar se digitar assim, tá? Mas por que 3, Manu? Olha só. O primeiro perfil é esse aqui, o Emanuele Gouveia Rolim. Só que o que é que aconteceu? Esse perfil encheu. Encheu por quê? Porque o cara do Facebook, ele não ouviu Roberto Carlos. Então, ele não sabe que a gente tem que ter mais de 1 milhão de amigos. Lembra da história? Né? Então, o resultado, o que é que ele fez? Limitou o perfil de pessoa física a ter só 5.000 amigos. É o máximo. Então, pessoa física só pode ter até 5.000 amigos. E depois, Manu, o que é que faz? Tem 2 opções. Você pode ativar o botão seguir, que aí fica mais ou menos o mesmo raciocínio do Twitter. Quem me segue vê meus posts, mas eu não sei quem é quem me segue. Eu não tenho um vínculo com quem me segue, tá? E você também pode transformar em fanpage. Mas a fanpage, ela já tem um caráter mais comercial, tá? Ela é mais para celebridades, ela é mais para produtos, para marcas, para labels. Ela não é tão interessante para pessoa física. E além do que, eu sou professora de informática. Então, eu tenho que te obrigar a ver os menus e o funcionamento da forma como cai. E cai pessoa física. O menu de pessoa física, os botões de pessoa física, estão entendendo? Então, eu tenho que te obrigar a usar como cai. Então, por isso que a gente não migra para fanpage. Perfeito? Aí, o que é que vai acontecer? Aí, a gente cria o segundo perfil, que é o Emanuele Gouveia. Também encheu. E aí, agora, nós temos o terceiro perfil, que é o Emanuele Gouveia terceiro. Tá joia? Aí, o que é que vai acontecer? Todos esses perfis estão no padrão. O que é o padrão? O padrão é o perfil ser público.
Então, mesmo sem você ser meu amigo, você pode entrar aqui e ver minhas postagens. Não tem problema nenhum, tá? Agora, quando eu posto, você não é alertado. Não aparece no seu feed de notícias. Perfeito? Vamos repetir? Como a gente não é amigo, então o que é que vai acontecer? Os perfis estão no padrão. O padrão é público. Então, você pode entrar lá e ver o que eu postei. Mas quando eu posto, você não é alertado. Não entra no seu feed de notícias. Perfeito? Agora, para cá. Nesse perfil Emanuele Gouveia III, você pode solicitar amizade comigo. Aí, a partir do momento em que nós nos tornarmos amigos, aí nós vamos passar a ter, vínculo. Quando eu postar, aparece para você minha postagem e vice-versa. Entenderam a ideia? Então, o que é que cai em prova daqui, Manu? Primeiro, saber que a pessoa física só pode ter até 5.000 amigos. Depois, ou ativa o botão seguir, ou então transforma em fanpage. Saber que a fanpage tem mais esse caráter comercial, perfeito? E saber que os perfis por padrão são públicos. Ou seja, o que é postado lá pode ser visualizado por qualquer pessoa, mesmo sem ser amigo. Agora, quando existe o vínculo de amizade, aí a postagem de um reflete no perfil do outro e vice-versa. É visto pelo outro e vice-versa. Perfeito? Entenderam a ideia? Até aqui tudo bem? É isso que cai na tua prova. Tem que saber. Não, tranquilo? E não, para cá, eu tô te esperando lá no Emanuele Gouveia III para você solicitar amizade e aí já estabelecer esse vínculo, perfeito? Até aqui tudo bem? Posso passar? Beleza. O que mais você precisa saber daqui? Precisa saber que a gente ainda tem uma terceira rede social que cai, que é o Google+, tá? Que é a rede social do Google. Agora, se ligue, o Google é uma marca. E é uma marca que tem vários produtos. Então, o Google vai ter o sistema operacional, que é o Android, o navegador, que é o Google Chrome, vai ter o Google+, que é a rede social, o Google Drive, que é o sistema de computação nas nuvens, o Google Docs, que é o compartilhador de documentos. Aí você vai ter o Google... O Gmail, que é o sistema de e-mail, o Gtalk, que é a conversa online, por aí vai, tá? Então, agora a gente está falando de um produto específico, que é o Google+, que é a rede social do Google. Ah, Manu, mas eu também não quero ter Facebook, Twitter, Google+, tá danado, né? Então, o Google+, e o Facebook, eles têm funcionalidades bastante similares, tá? Realmente são bem parecidas. E o núcleo básico é bem parecido. E, geralmente, é o núcleo básico que cai em prova. Então, se você tiver Google+, e cair Facebook, você pode responder por analogia. E se você tiver Facebook e cair Google+, você responde por analogia, tá certo? Tranquilo? Porque realmente costuma cair o núcleo básico em prova e o núcleo básico é bastante similar, ok? Tem mais duas redes sociais que eu tenho que te chamar a atenção, que é a Via 6 e o LinkedIn. O que é que você precisa saber daqui? Essas duas redes sociais, anotem, têm caráter profissional. Então, o foco das duas aqui é fazer networking, tá? Aqui é contato profissional. Então, a ideia aqui é fazer networking. O que é isso? A brincadeira aqui agora é você deixar ampliar sua malha de contatos profissionais, tá? O que é que você precisa saber? Que nessa Via 6, nesse LinkedIn, você pode postar foto, arquivo, artigo, música, vídeo, do mesmo jeito que você faz nas outras, desde que tenha caráter profissional, tá? Então, por exemplo, lá no Facebook eu posso perfeitamente botar vídeo do meu cachorro, posso fazer o que eu quiser, não tem problema nenhum, tá? Agora, na Via 6, eu não posso pegar um vídeo do meu cachorro comendo ração e colocar, não posso. A não ser que eu fosse veterinária, vendedora de ração ou qualquer coisa desse tipo, tá entendendo? Ô Manu, e o que é que restringe? Tanto você vai ter a restrição da própria rede, tá? Porque alguém pode denunciar do seu grupo, pode dizer, esse cabo aqui tá desvirtuando o negócio, tá falando de um negócio que bem nada a ver. Pode acontecer, e aí você é bloqueado. Como também o próprio bom senso. Porque ali é seu grupo de contatos profissionais. Se você começar a postar bobagem lá, é óbvio que você está se queimando, não é? Então, o próprio bom senso é um freio para você. Perfeito? Até aqui tudo bem? Posso passar? Show de bola. Aí agora nós vamos na telinha para o segundo ponto do nosso curso. Então, olha só, a gente acabou redes sociais, viu o que era, viu qual era a importância, viu por que cai em prova, viu as principais redes sociais e eu já deixei dever de casa, né? Qual é o dever de casa? Fazer um Twitter,
fazer um Face. TV de casa. Te vira. Quero nem saber. Quero o Twitter, quero o Face, quero você lá dizendo, Manu, sou seu aluno do SES, estou aqui fazendo meu dever de casa. Estou esperando. Tá joia? Tranquilo? Aí, olha só, próximo ponto do nosso curso. Agora a gente vai para a parte de introdução. Joia? O que é que você precisa saber? Primeiro ponto aqui é o processamento de dados. Então, vamos aprender o que é que esse computador faz. Tudo que o computador faz é pegar o dado, realizar sobre ele processamento de dados e gerar informação. Perfeito? Então, ele pega o dado, processa e gera informação. Tranquilo? Aí, o que é esse dado? Ó, eu chego aqui e digo para você, mãe, frente, casa. Eu não disse nada. Sua mãe pode estar na frente da sua casa, sua mãe pode ter saído da frente da sua casa, sua mãe pode estar gritando na frente da sua casa, correndo na frente da sua casa. Mãe, frente, casa não significa nada. Palavras soltas, sem um sentido associado. Perfeito? Agora eu vou pegar as mesmas palavras e vou dar sentido. Eu vou dizer agora assim. Sua mãe está na frente da sua casa. Aí quando você fecha o olho, você até não visualiza sua mãe na frente da sua casa? Não visualiza? Pronto. Isso agora não é mais um dado. Isso agora é uma informação. Então, olha para cá. A informação nada mais é do que o dado contextualizado. Perfeito? Então, quando eu dizia mãe, frente e casa, não tinha o menor sentido. Agora, quando eu digo sua mãe está na frente da sua casa, aí até visualizar a sua mãe lá na frente, você consegue visualizar. Aí isso não é mais um dado. Isso agora é uma informação. Perfeito? Então, o ato de pegar esse dado e transformar em informação é exatamente o que a gente chama de processamento de dados. Perfeito? Só que não vai ser mágica. Aqui ninguém vai chegar e dizer Shazam! Aí o que era dado pro tufo vira informação. Não é assim, né? Pro dado virar informação, a gente realiza sobre ele o processamento de dados, porém baseado em regras. Para criar a frase, sua mãe está na frente de casa, eu tive que seguir regra, não é? Uma história de um sujeito, um predicado, uma regência, uma concordância, quem vem primeiro, quem vem depois. Não tem umas histórias assim, um predicado, um sujeito, um negócio assim, né? Pronto, a mesma coisa. Então aqui, ó para cá, para o dado virar informação, eu realizei sobre ele o processamento de dados. Mas esse processamento de dados é baseado em regras. E as regras são pré-definidas, tá? Então, essas regras, elas são pré-definidas. O que é que você tem que saber aqui? Você tem que saber que, essa regra, ela tem que existir antes do processamento acontecer. Ou seja, questãozinha de prova. O processamento de dados consiste na conversão do dado em informação, de maneira aleatória. Verdadeiro ou falso? Falso. Não é aleatório, né? Para que esse dado vire informação, eu realizo o processamento de dados. Perfeito? Até aqui tudo bem? Posso passar? Beleza. Agora, existe aqui uma ciência chamada informática. O que é que você precisa saber? Que a informática é uma ciência. E sendo uma ciência, ela tem que ter objeto de estudo e instrumento de estudo. Então, a informática é a ciência cujo objeto de estudo é o processamento de dados. Aí eu posso dizer, então, que a informática é a ciência que estuda a conversão do dado em informação. Mesma coisa, perfeito? Mas o instrumento que ela usa para realizar isso é o computador. Tranquilo? Só que agora eu vou começar uma lavagem cerebral com você, tá? Porque a gente faz com vocês lavagem cerebral. Tem coisa que a gente repete tanto, que mesmo que não queira, você vai aprender. Porque quando chega na prova, aí a voz da gente, tufo, vem na sua cabeça. Tá entendendo a ideia? Tem problema não. Quando você fizer, passar no concurso, tiver com seu contra-cheque, aí você faz terapia para esquecer de mim, tá certo? O resto da vida. Mas até conseguir o contra-cheque ou o olerite, vamos lá, lavagem cerebral. Perfeito? Combinado? Então, qual é a ideia aqui? Aqui a gente tem duas palavras-chave na informática. Quais são? Velocidade e segurança. Como assim?
a velocidade é extremamente perceptível, né? Tudo que você quer hoje na informática, você quer mais velocidade, mais velocidade, mais velocidade, não quer? Você vai comprar um negócio com a primeira coisa que você pergunta, é mais ligeiro do que o outro, não é assim? Sempre assim, tá? Então, essa informática é perceptível. É altamente perceptível, que é o que a indústria de informática te oferece, tá? Agora, a velocidade. Agora, a segurança aqui, nesse momento, ainda não é daquele cara com óculos fundo de garrafa, tentando invadir. Não, não, não. A segurança que a gente fala aqui é no sentido de confiabilidade. Porque não adianta deixar esse computador bem rápido se ele começar a te dizer que 2 mais 2 dá 8. Adianta? Não. Então, ele tem que ser rápido, mas ele tem que se manter confiável. Perfeito? Então, ó, informática vai ser a ciência que estuda o processamento dos dados. Vamos juntar aqui? Então, ó, para cá. Informática é a ciência que estuda o processamento dos dados, buscando sempre maior velocidade e segurança. Perfeito? Então, é isso que você tem que se antenar aqui agora, tá? Você tem que associar aqui agora. Perfeito? Tudo bem? Beleza? Aí, o que mais que nós vamos ter? Nós vamos agora falar um pouquinho sobre o funcionamento básico desse computador. Ó, quanto a essa velocidade e segurança, tem alguns temas que a gente costuma abordar, tá? Comigo? Alguns temas que a gente costuma abordar. Mas a gente trata, né, trago durante o curso, tá certo? Nas redes sociais, porque são temas muito evolutivos. Hoje ele fala de uma coisa, daqui a uma semana é outra, daqui a 15 dias outra. Então a gente tá sempre trazendo esses novos temas para vocês. Gente, agora tá bombando isso. Eita, olha isso que aconteceu, tá bombando agora. E aí essas notícias fresquinhas costumam aparecer em prova, na redação, no texto, tá? Aparece no enunciado das questões. E a gente tem que te preparar para isso também, tá certo? Mas a gente não pode te dizer agora, por quê? Porque é algo extremamente evolutivo, extremamente dinâmico. Então a gente ao longo do curso vai falando, presta atenção nisso, olha aquilo que aconteceu, tá? E também a gente continua esse trabalho sempre pelas redes sociais, tá certo? Até aqui tudo bem? O que mais que a gente vai ter? Ó, para cá, funcionamento básico. Então, agora, a gente vai começar a entender como esse computador representa os dados. Mas deixe-me beber uma aguinha aqui, só um minuto. Então, olha só. Aqui, nós vamos ter esse computador precisando representar os dados, perfeito? Porque é isso que ele faz. E para representar esses dados, a gente tem diversos sistemas. Por exemplo, agora com vocês, eu estou usando o chamado sistema analógico. Só que esse sistema analógico, ele aceita qualquer valor. Se eu falar mais alto, você percebe. Se eu falar mais baixo, você percebe. Se acender a luz, apagar a luz, ligar o ar, desligar o ar, tá? Então, ó, a gente costuma dizer que esse sistema analógico, ele varia de menos infinito a mais infinito, perfeito? Ou seja, ele aceita qualquer valor, perfeito? Aí, o que é que vai acontecer? Você vai ter aqui exatamente um desastre para a informática, tá? E por que isso aqui vai ser um desastre? Porque, gente, se aceita qualquer valor, não vai me dar velocidade. Por quê? Porque a possibilidade de transmissão é infinita. E não vai me dar segurança. Por quê? Porque a possibilidade de erro é infinita. Entenderam a ideia? Então, nem me dá velocidade, nem me dá segurança. Quais são as palavras-chave da informática? Velocidade, segurança, lavagem cerebral, tá? Toda vez que olhar para o computador, velocidade e segurança. Não esqueça. Passou na loja, velocidade e segurança. Olhou para o celular, velocidade e segurança. Sempre, tá? Então, veja que esse sistema analógico não lhe dá nem velocidade nem segurança. Não estava legal. Aí lembraram, mas tem outro sistema. Ó, existe o sistema digital. E nesse sistema digital, a gente só tem 2 valores, o 0 e o 1. Por que a gente não usa ele, né? Aí o 0 indica desligado, que não é desligado não. Passa uma correntezinha aqui, mas a gente entende como desligado. E o 1 seria ligado, perfeito? Então, massa, vamos usar o sistema digital. Me dá velocidade, me dá segurança. Tranquilo?
Mas o que é que você tem que se ligar aqui? Preste atenção. Você passou sua vida toda estudando um tal de um sistema binário. Ou, desculpa, um tal de sistema decimal. Por que ele era decimal? Por que era decimal? Porque ele tinha 10 elementos. Não era assim? Do 0 ao 9. Qualquer número, pensa em um número do sistema decimal. Pensou? Qualquer número do sistema decimal que você pensar vai ser formado pelos elementos de 0 a 9. Qualquer contra-cheque que você pensar, pensou um contra-cheque? Pronto, os números de 0 a 9. Ó, você que está me conhecendo agora, você pode até dizer, rapaz, essa menina aí é meio fissurada no contra-cheque, né? Só pensa nisso. Não, meu amor, eu sou objetivo. Eu não sei a hora que você está assistindo essa aula. Madrugada, de tarde, de manhã, eu não sei. Mas você não está assistindo essa aula porque você estava sozinho em casa e queria companhia, não é? Não é, né? Então, você está assistindo essa aula porque você quer o quê, amor? Um contra-cheque. Vamos ser objetivo, né? Ah, não, Manu. É porque eu queria tranquilidade. Pois toma um diazepam. Porque não vai trazer, não. O contra-cheque não vai trazer tranquilidade, tá? Ele vai trazer outros problemas. Hoje você pode estar preocupado em pagar as contas. Pronto, com contra-cheque as contas vão estar pagas. Aí você vai se preocupar. Será que ele gosta de mim? Será que não gosta? Mas você vai continuar tendo problema, né? Ah, Manu, é porque eu queria a estabilidade. Se tiver um órgão, um concurso para um órgão beneficente, tu vai? Vai não, amor. Então, você quer o contra-cheque, é o 13º, as férias, o texto de férias, não é? Então, vamos ser objetivo? Pensa no contra-cheque? Pensou? Pronto. Agora passou o sono, a fome, a sede, dá uma vontade de estudar, né? Então, é isso que eu vivo repetindo. Contra-cheque, 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 contra-cheque. Perfeito? E não, ó, pra cá, você passou a sua vida toda estudando o sistema decimal. Era decimal porque tinha 10 elementos. De 0 a 9. Qualquer número desse sistema formado pelos elementos de 0 a 9. 10 elementos, decimal, base 10. Aí aqui, ó, ele só tem 2 elementos. Se você fosse dar um nome para ele, qual nome você daria? Sistema binário. Precisa decorar? Não, né? Então, esse sistema também pode ser chamado de sistema binário, ou ainda linguagem binária, ou ainda linguagem de máquina. Ó, gente, se nós fôssemos bem espartanos, são conceitos distintos, tá? Quando eu falo em sistema digital, é a ótica da eletrônica. Sistema binário, ótica da matemática. Linguagem binária, computação. E quando a gente vai para a linguagem de máquina, tá? Aí a gente vai ter novamente a eletrônica, perfeito? Então, são conceitos distintos, tá? Agora, para vocês, aí cai como se fosse tudo sinônimo. Então, para vocês, quando aparecer qualquer uma dessas 4 expressões em prova, então vai estar falando de sistema, vai estar falando dos zeros e uns do sistema digital, perfeito? Até aqui tudo bem? Tranquilo? Aí, a um 0 ou 1 desse, a gente chama de bit. E bit a gente escreve com letra minúscula. Isso vai fazer diferença na sua prova, eu vou falar depois, perfeito? Até aqui tudo bem? Tranquilo isso? Aí, o que é que a gente vai ter? Ora, eu acabei de te dizer que tudo que tem dentro do computador são zeros e uns. Aí você podia me dizer, mas Manu, e eu vejo texto no computador, eu assisto vídeo, eu escuto música, eu nunca vi um 0 e 1 desse. Aí é o próximo passo. Pegar o que o homem entende, mapear para o que a máquina entende e vice-versa. Entendeu a ideia? Até aqui tudo bem? Então, ó, para cá. Aí eu vou agora, ó, pegar. Deixa eu só apagar aqui. O que o homem entende, mapear para o que a máquina entende e vice-versa. Então, fazer coisas do tipo 1, 0, 1, 1 vai ser a letra A, tá entendendo? Você olha para a tela e vê um A. Mas lá dentro do computador, isso seria uma combinação de zeros e uns, perfeito? Aí, a primeira coisa é entender o que o homem entende. Eu não tenho que mapear da máquina para o homem, o que é que o homem vai entender? O homem, ele entende caractere. Então, para você, nesse concurso, o que digitar no computador é um caractere. Por que eu frisei para você nesse concurso? Porque não é bem assim, tá? Você tem lá dentro do computador os dados lógicos, numéricos e do tipo caractere. Agora, para você, cai como se fosse tudo caractere. Então, tudo que você digitar lá, letra, número, espaço em branco, sinal de pontuação, seria considerado um caractere. Perfeito? Até aqui tudo bem? Então, ó, quando você tem uma frase, por exemplo, hoje é dia
24 do 8. Perfeito? Então, não é, né? Claro. Só um exemplo, tá? Então, quantos caracteres você teria nessa frase? Vamos contar comigo? Vamos lá? Então, aqui a gente teria, vamos comigo. 1, 2, 3, 4. Espaço em branco, 5. Letra acentuada, 6. Porque conta o fonema. Tá? Espaço em branco, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Eu adoro essa questão. Isso foi uma questão de prova. É óbvio que a data não era essa. Era a data da prova lá do concurso, tá? Mas eu gosto muito dessa questão porque é uma questão simplérrima, uma frase muito simples e ele pergunta tudo o que podia perguntar a você desse assunto. Tipo, ó, pergunta o espaço em branco, a letra acentuada, o número, o sinal de pontuação e o caractere especial, tá? Ou melhor, o caractere especial e o sinal de pontuação. Então, numa frase bem simples, ele pergunta tudo que podia ser perguntado sobre esse assunto. Perfeito? Então, qual é meu objetivo agora? Pegar o que o homem entende e mapear para o que a máquina entende. Não é essa a ideia? Perfeito? Só que aí chegaram à conclusão que se combinasse esses bits de 8 em 8, então se eu combinasse 8 bits, me dá uma possibilidade de 256 caracteres distintos, combinações distintas. De onde vem isso, Manu? Da matemática. Da análise combinatória. A matemática diz que a quantidade de combinações possíveis vai ser igual à quantidade de elementos a combinar elevada à quantidade total de posições que ocupam. Entenderam? Vamos ver aqui. Olha só. Imagine que aqui no sistema digital eu quisesse fazer palavras com 2 posições. Quantas palavras eu ia encontrar? Então, a matemática diz que a quantidade de combinações possíveis vai ser igual à quantidade de elementos a combinar. Quantos elementos eu tenho para combinar aqui no sistema binário? 2. Elevado à quantidade total de posições que ocupam. Quantas posições eu teria nesse exemplo? 2. Então, quantas combinações eu teria? 4. Que seria 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1. Perfeito? Então, se aqui eu tenho o sistema digital para usar, quantos elementos eu tenho? 2. Se eu usar 8 posições, eu encontro 256 combinações distintas, que seriam os caracteres. Perfeito? Então, na prática, eu vou pegar os meus bits e combinar 8 a 8. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, se eu combinar esses bits de 8 em 8, isso aqui, ó, representa um caractere. Por exemplo, essa combinação poderia ser a letra R. Eu olho para a tela e vejo um R. Mas lá dentro do computador, seria uma combinação de 8 zeros e 1s. Ah, Manu, não entendi esses zeros e 1s lá dentro, não. Cenas do próximo capítulo. Eu acabei de acabar do 2º bloco. Daqui a pouquinho eu volto com o 3º bloco e aí a gente continua nosso raciocínio, tá bom? Até lá, gente. Tchauzinho.